zombaria de Satanás, irmão. É a moda dentro da igreja, é a moda dentro de todas as igrejas, irmão. O modernismo está no mundo, dentro dos lares. Eu acho bonito meu filho fumar um cigarro. Os filhos de hoje, quando a mãe fala, ele não chama mais a mãe assim, benção maninha. A palavra com a mãe é assim, diga aí coroa, o que a senhora quer, coroa? Ou seja, diga aí meu velho, o que é que o senhor quer? O modernismo mudou dentro do lar, o respeito. Às vezes muita gente diz assim, meu filho está estudando na escola tal. Lá ensina educação, não ensina nada. A educação tem que sair de dentro de casa para a escola. E Daniel, ele tinha educação, porque Daniel, ele veio de uma família profética, sacerdote de pastores. Daniel disse, olha rei, eu não vou me contaminar com a tua iguaria. Eu não vou comer o teu manjar. Tem gente comendo manjar de tudo quanto é canto. Tem o manjar da mentira, tem o manjar da fofoca, tem o manjar da prostituição, tem o manjar do roubo, tem o manjar do crack, da maconha, tem o manjar da macumbaria, irmão. Tem o manjar do modernismo dentro da sociedade. Não pode ver um ator de televisão, irmão, botar uma moda. Tudo agora é moda. Tudo agora, mãe, a gente não ora mais, mãe. Tudo agora é moda. Eu vou rasgar minha calça, andando parecendo um irmoléu. É o modernismo entrando dentro da sociedade. Enquanto Daniel, ele disse assim, olha, eu não ando com o modernismo, eu ando de joelho, porque eu adoro um Deus vivo. Mas o rei disse assim, Daniel, se tu adora, eu quero ver o teu Deus te livrar da cova do leão. Eu tenho 2 leões que comem gente. Daniel disse, bota mais. 2 é pouco, Gabriela. Imagina, 2 leões ferozes dizendo assim, eu vou comer você. Agora imagina Daniel quando entrar dentro daquela cova. Vamos ler aqui o que é que diz. Olha só o que é que Deus fez com Daniel, irmão. É coisa grande. Eu fico feliz quando eu vejo isso. Livro de Daniel, capítulo de número 6, versículo 22. Olha o que é que Daniel, oh aleluia. Olha o que é que Daniel fez com 2 leões. E o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Seja, tem gente, irmão, que às vezes está incomodada até com esse culto. Mas esse culto aqui não é para te perturbar, não é para zombar da tua casa, é para arrancar os leões que estão dentro da tua casa, é para quebrar a força de Satanás, dos demônios que está te perturbando, e tu tem que parar de adorar a Deus, tu tem que largar a macumbaria, tu tem que largar o crack, a maconha, tu tem que largar o afeminado, tu tem que largar o lesbianismo, irmão, porque hoje está o modernismo. Tem muitos pais, mães levando para dentro de casa vários tipos de bebida, onde olha está o filho no sexualismo, no lesbianismo, mas porque hoje é moda, porque hoje nós temos a lei.
GVLT aí apoiando a seita Satã, irmão. Apoiando esse lado. Porque tudo agora é moda. Mas eu conheci um dentro da Bíblia, que ele disse, eu não ando por moda não, eu ando é de joelho, eu adoro é um Deus vivo, louvado seja Deus. Aquela Anitta levou muita jovem para o inferno, com ela está levando muito. Porque do jeito que os cantores da moda, do modernismo, estão levando muito para o inferno. É porque do que está escrito aqui na Bíblia, a gente vai ver aqui. Vamos lá. Eu mostrei a você que aquele que ora, Gabriela, Deus envia anjo para tomar conta. Eu sinto a presença de anjos aqui ao redor deste culto, tomando conta deste culto. Eu sinto os demônios ringindo os dentes, mas não pode chegar aqui, irmão, porque Jesus tem tomado conta deste culto. Porque quem manda é Ele. O dono daqui é Ele. O dono desta terra é Jesus. Louvado seja Deus. E quando eu fico olhando aqui dentro desse texto, a gente vimos que em Daniel, capítulo de número 6, versículo 22, Deus enviou anjo para Daniel. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a gente vai ver aqui que o próprio Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Ele é o Deus que tem enviado anjos para tomar conta do seu povo. Só Ele que faz isso. Porque quando a gente viu aqui que, para a gente aprender um pouco, dentro deste livro que eu mandei a Gabriela pegar para a gente estudar um pouco, que a leitura foi no livro de Daniel, capítulo de número 6, versículo 22. A gente vai ver dentro desse livro, do top, do 1 ao 14, dizendo assim: muito triste, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. E eles tiveram de estar mais triste ainda, de ver que a maioria das pessoas não faz a vontade de Deus. Olha para aí. Deixa eu repetir para vocês. Muito triste quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. E eles devem estar mais tristes ainda de ver que a maioria das pessoas não faz a vontade de Deus. A Bíblia diz que Ele se alegra quando um pecador se arrepende e volta a obedecer a Deus. Lucas capítulo 15, versículo 10, a gente vai ver que o anjo tem o interesse maior ainda pelos servos de Deus. E ele usa os anjos para proteger e ajudar os seus servos. Hebreus capítulo 17, versículo 14. Louvado seja Deus. A gente vê que dentro desse texto aqui, a gente está vendo que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que no livro de Lucas, a gente viu a leitura oficial, e no livro de Lucas, capítulo 15, a gente vai ver o que a Bíblia está delatando sobre nós. Lucas, capítulo 15, versículo 10. Vamos lá, o que é que diz? Lucas, capítulo 15, versículo 10, diz assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Oh, glória! Segundo ponto, louvado seja Deus.
Eu fico olhando que em Hebreus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, em Hebreus, a gente vai ver que em Hebreus, capítulo 17, capítulo 1, versículo 7, a gente vai ver também outro fator também. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 1 de Hebreus, versículo 7. Louvado seja Deus. Porque convém que os bispos sejam irrepreensíveis como os dispenseiros da casa de Deus, não soubemos e nem a ira, e nem dando vinho, e nem espancadores, cobiçosos e topes de ganância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí a gente vê que, em diante, esses tipos de pessoas que são desobedientes, a gente vai ver onde é que está ele aqui agora, e até de destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, o próprio Deus mandou 2 anjos ajudar Ló e a sua família a fugir. Gênesis capítulo 19, versículo 15 ao versículo 16. Muito tempos depois, um rei condenou o profeta Daniel a ser comido por leão, mas não aconteceu porque Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel 6, 22. Aí a gente vê que foi o apóstolo Pedro, ele estava preso e o próprio Deus mandou um anjo para libertá-lo. Atos capítulo 12, versículo 6. Jesus também foi ajudado pelo anjo quando estava na terra. Uma dessas vezes foi logo depois que Jesus se batizou. Marcos capítulo 1, versículo 13. E um pouco antes de Jesus ser morto, um anjo veio e fortaleceu. Lucas capítulo de número 22, versículo 42, 43. E hoje os anjos não aparecem mais para as pessoas, mas podemos confiar que os anjos ainda ajudam o povo de Deus, porque a Bíblia diz que Deus usa os anjos para proteger seus servos. Salmos de número 34, versículo 7. Precisamos que os anjos nos protejam, porque temos inimigos poderosos que querem nos prejudicar. Que não é esse. Quem são esses inimigos? O que eles fazem para nos prejudicar? Para responder essas perguntas, precisamos saber de uma coisa que aconteceu logo depois que Deus criou Adão e Eva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Entenda bem essa mensagem hoje. Pessoas até hoje, mas alguma, como Abel e Enoque e Noé, continuaram obedientes. Hebreu capítulo 11, versículo 4, do 5 ao 7. E outros anjos seguiram a Satanás e ficaram contra Deus.
A Bíblia chama esses anjos de maus, de demônios. No dia de Noé, algum deles abandonaram o céu e vieram para a terra vivendo como humanos, porque eles fizeram isso. A Bíblia diz que eles queriam se casar com as mulheres. Leia Gênesis capítulo 6, versículo 2. Mas o anjo não foram feito para casar. Louvado seja Deus. As pessoas aqui na terra também ficaram muito desobedientes e violentas. E então Deus decidiu destruir as pessoas ruins daquele tempo. E a terra inteira ficou coberta por água. A Bíblia chama isso de um dilúvio, mas Deus salvou seu servo obediente. Gênesis capítulo 7, versículo 17. Para não morrer no dilúvio, aquele anjo mau voltaram para o céu e eles se ajuntaram ao diabo, que se tornou-se chefe deles. Mateus capítulo 9, versículo 34. E os que aconteceu quando os demônios voltaram para o céu? Eles foram punidos. Deus não deixou mais esses anjos maus fazeres parte da família dele. Segundo a Pedro, capítulo 2, versículo 4, os demônios não podem mais se transformar em humano. Mesmo assim, eles continuam enganando toda a terra habitada. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Primeiro a João, capítulo 5, versículo 19. Louvado seja Deus. Estamos acabando aqui, irmão, para vocês meditar realmente quem são esses maus. A saber, a pessoa, na verdade, está fazendo contato com os demônios. Às vezes, a própria pessoa faz esse contato. E outras vezes, isso acontece quando as pessoas buscam a ajuda de um curandeiro, de um benzedeiro ou de um vidente. Mas a Bíblia diz para ficarmos bem longe de qualquer coisa que tenha a ver com os demônios. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. O ocultismo é como uma armadilha que o caçador coloca para pegar um animal. Os demônios usam o ocultismo para enganar e engolobrar as pessoas. Louvado seja Deus. Uma forma de o ocultismo e adivinhação. As pessoas tentam descobrir o que vai acontecer no futuro, usando um holocóspio, cartas de tarol ou uma bola de cristal. Outras vezes, elas tentam interpretar sonhos ou ler as mãos de alguém. Muitos acham que essas coisas não faz nenhum mal, mas são coisas muito perigosas. Por exemplo, a Bíblia mostra que os demônios usam pessoas que fazem adivinhação. Atos capítulo 16, versículo 16 ao 18, fala de um demônio de adivinhação que ajudava uma moça a falar o que aconteceria no futuro. Depois o apóstolo Paulo expulsou o demônio da moça e não conseguia mais adivinhar o futuro, irmão. E os demônios enganavam as pessoas também, não é?
e outras maneiras. E eles querem que acreditamos que os mortos estão vivos em algum lugar e espalha a ideia de que podemos falar com os mortos. Por exemplo, existe médiums espírita que diz que pode falar com uma pessoa que já morreu, até imita a voz dela. Samuel capítulo 28, versículo do 3 ao 19. Tenta falar com os mortos, é muito perigoso, porque quem faz isso entra em contato com os demônios, irmão. Fechei o livro, não é? Louvado seja Deus. Espera aí, vamos lá. Louvado seja Deus. Aprendemos aqui nessa tarde um pouco dentro da Bíblia. Se você tiver com a tua Bíblia aberta, você aprendeu um pouco que o ocultismo, vidente, os curandeiros, irmão, é a lei, uma seita de Allan Kardec, não é? Essas seitas por aí são muito perigosas, porque ela acredita, por isso que muitos padres por aí, ele não usa a Bíblia Sagrada, irmão. Pode ver que a Bíblia deles, ela tem 2, 3, 4 livros a mais do que a Bíblia verdadeira do Senhor Jesus. Eles fazem até uma pintagem, sabe? Ele faz umas maculagens. Tem gente que diz assim, olha, abaixa lá um capeta, o Satanás no couro dele, e ele diz, olha, teu filho morreu, mas tá falando aqui, irmão. Morto não fala. Depois que morto vai, irmão, ele não volta mais. Se você dizer para mim que alguém da tua casa morreu e apareceu na tua frente, é demônio, porque quem morre não volta. Só teve um que voltou em espírito, o nome dele foi Jesus. Só ele, e ele está vivo, irmão. Tem gente que por aí, vidente, eu peguei uma vez um vidente e eu falei para ele, você tem que entregar a sua vida a Jesus. Louvado seja Deus. Eu disse a ele uma vez, me diga qual é o dia que eu vou morrer ou o dia que eu vou enricar. São mentirosos, são filhos de Satanás, o ocultismo, o budismo. São seitas perigosas. São seitas que Daniel, ele passava, Gabriela, por essas seitas. O ocultismo, o budismo, o tuísta, o ducismo. Esses curandeiros, esses videntes, esses feiticeiros, filho do diabo, irmão. Porque quem invoca demônio é filho do diabo. A Bíblia diz que lá em 1 João, pertinho de Apocalipse, ele diz assim, Gabriela, que tem os filhos de Deus e tem os filhos de Satanás. Não é eu que estou falando, irmão, é a Bíblia. Você tem que arraigar essa página aí dentro da tua casa, se tu não quiser ouvir a verdade. Irmão, porque os filhos de Deus, ele dobra seu joelho e vai falar com Deus. Os bestas, ele enche o saco de dinheiro, irmão, e vai dar para os videntes, para o ocultismo, para os feiticeiros, irmão. Chega mentindo, se enploncha dentro da casa da pessoa, dá 2 saltos para cima, 2 pulos, pega uma galinha com raiva, bebe o sangue dela, diz, pronto, fulano está falando comigo. Tudo mentiroso, tudo filho de Satanás, enganando você, levando você para o inferno, porque você sabe, o diabo sabe que você tem acesso, é livre, como Daniel. Daniel, eu fico olhando aqui, Gabriela, para a gente entrar no livro de Daniel. Fechei o livro da verdade e entrando no livro de Daniel, quero mostrar a você o tanto que Daniel sofreu, mas não se cedeu para nenhum desses homens. Olha só, Daniel capítulo 6, louvado seja Deus.
Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, versículo de número 4. Louvado seja Deus. Mas deixa eu ler o capítulo 6 primeiro, irmão. Coisa boa, não é? Louvado seja Deus. E apareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivesse sobre todos os reinos, e sobre ele 3 príncipes, do qual Daniel era um, aos qual esse presidente disse: conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel designou-se desses príncipes e presidente, porque nele havia um espírito de excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todos os reinos, irmão. Aí Gabriela causou uma inveja. Olha, o rei, ele pensou, no versículo de número 2, sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um. No capítulo 6, primeiro, diz que apareceu bem a Dário, não é? Constituí-los sobre o reino 120 presidentes, irmão. Lá foi uma confusão. Aí no versículo 4 diz: então os príncipes, os presidentes, procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nenhuma culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procuramos contra ele na lei do seu Deus. Olha com que eles foram mexer. Mexer com Deus é fogo, meu irmão. Então estes príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe: sim, ó rei Dário, vive eternamente. Os babões são assim, né? E todos os príncipes dos reinos, e os prefeitos, presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de que estabelecesse um edito real e fazeres firme estes mandamentos, que qualquer que por espanto de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. E agora, pois, o rei confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos métodos e dos pressas, que não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e o edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa a orar, e havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. 3 vezes no dia se ponha de joelho, e Daniel orava a um Deus grande, irmão. Louvado seja Deus, não é? Orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Quer dizer que Daniel, ele já veio de uma linhagem de trás. Daniel já tinha comunhão com Deus. Pegaram em bomba com Daniel, né? Então aqueles homens foram junto e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então os se apresentaram e disseram ao rei: tocaste
aos mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espanto de 30 dias, não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? E respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos metros e dos préssas, que se não pode revogar. Então respondeu e disseram diante do rei: Daniel, que é dos trapaça de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, e nem do edito que assinaste, antes 3 vezes por dia faz oração. E ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado a favor de Daniel. Põe dentro de o seu coração livrá-lo até ao pôr do sol, trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que nenhuma lei dos persas e dos persas, que nenhum edito, ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse sim a Daniel e lançasse na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu costumasse a servir, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença da cerca de Daniel. Então o rei se dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música. Fugiu dele o sono. Pela manhã cedo se levantou-se, foi depressa à cova do leão, e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, falando o rei, e disse: Daniel, Daniel, servo de Deus vivo. E disse-lhe: ai, o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tinha podido livrá-los dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre, ó glória. Aí o versículo 22 diz assim: rei, o meu Deus enviou seus anjos, fechou a boca dos teus leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante de ti, ó rei. Louvado seja Deus. Tirei um pouco meu óculos, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu fico olhando aqui dentro desse texto.